para lermos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6. Aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler do versículo 12 ao 20. Bom, já tivemos o nosso momento de escola bíblica mais cedo, tá? Estamos a estudar a doutrina da igreja, o que é a igreja, quem governa a igreja, como é que as decisões devem ser tomadas na igreja, tudo isso, a primeira parte da nossa reunião, e agora chegamos ao culto. E hoje nós vamos ver essa segunda parte do capítulo 6 e logo a seguir a exposição. Assim nos diz a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, ó Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor nos ajude, meu Deus, a compreender a Tua palavra, que o Senhor neste momento abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos, à semelhança de Lídia, estarmos atentos a tudo aquilo que a Tua palavra nos dirá nesta manhã do dia do Senhor. Que o Senhor possa falar através deste mero instrumento, pecador e salvo somente por graça e misericórdia da parte do Senhor, mas que os meus irmãos possam ouvir não somente a minha voz, mas a voz do Espírito falando aos seus corações. Que essa palavra penetre no mais profundo de suas almas, Senhor, e eles possam sair daqui convictos de seu pecado, e aqueles que não te conhecem possam sair daqui quebrantados e arrependidos e decididos a viver para Cristo. E que o Senhor possa nos corrigir nesta manhã pela Tua palavra, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa também consolar a tantos outros que teve uma semana tão difícil, Senhor, e que precisam da Tua ajuda nesse momento. Ó Senhor, aplica a Tua palavra ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos aqui na segunda parte do capítulo 6. Não é? Nós estamos a expor aqueles que estão a vir pela primeira vez ou segunda vez. Nós estamos a expor a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tá? E domingo após domingo nós estamos a ver novos assuntos, novos pontos que a palavra de Deus nos fala acerca da resolução que Deus decidiu na sua igreja. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas, tá? Então,
igreja de hoje também é uma igreja com muitos problemas. Deus ama-nos tanto que Deus permitiu que uma igreja como Corinto recebesse uma carta como esta para que nós também corrigíssemos os nossos problemas. E essa carta foi inspirada não somente para eles, mas inspirada para nós, e ela é autoridade para nós. E muitos problemas que existem na igreja de Corinto, esses problemas são presentes hoje também na igreja atual. Então, meus irmãos, Paulo, nós já vimos, ele recebe uma carta da casa de Cloe, e nessa carta fala de divisões que havia na igreja de Corinto. Essa carta fala de problemas de imoralidade que tinha na igreja, e a igreja não praticava disciplina bíblica, disciplina eclesiástica, porque para os coríntios era uma coisa muito rigorosa. Eles se vangloriavam como uma igreja do amor, uma igreja inclusiva. No entanto, isso era sinônimo de que eles aninhavam pecados no meio da igreja e nunca tratavam daqueles pecados ali. E Paulo diz que isso estava a trazer escândalo para fora da igreja, porque aqueles pecados da igreja de Corinto nem sequer se nomeavam entre os gentios, entre os pagãos, entre os cidadãos de Corinto. Ou seja, Corinto era uma cidade extremamente imoral, mas os pecados que aconteciam na igreja de Corinto surpreendiam até os de fora. E a igreja estava orgulhosa, estava ensoberbecida, porque se achava uma igreja muito acolhedora, muito inclusiva. Venham todos e fiquem como estão. Tá? Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Hoje o que acontece em muitas igrejas, e devemos ter cuidado para que não aconteça na nossa, é isto, irmãos. Tá? Temos medo de praticarmos disciplina bíblica com medo de ofender as outras pessoas. Irmãos, mas existe tristeza, de acordo com a Bíblia, existe tristeza para a vida e existe tristeza para a morte. Tá? Uma igreja que não pratica disciplina bíblica, conforme já vimos no capítulo 5, é uma igreja que não está expressando amor ao irmão, porque quem ama, corrige. E a igreja de Corinto não deveria se orgulhar do seu pecado por não disciplinar aquele problema que havia ali. Deveria se envergonhar, ter vergonha, mas eles estavam orgulhosos. O capítulo 5 trata sobre isso. A segunda parte do capítulo 5 apresenta o significado cristão da Páscoa bíblica. Nós vimos isso também, tá? Que não é comer de alimentos ali, um cordeiro assado, ervas amargas, sinais judaicos na igreja, não tem nada disso. Sei que algumas igrejas fazem por aí, mas isso é coisa da antiga aliança e nós não podemos trazer isso para dentro da igreja. Isso era coisa do judaísmo da antiga aliança, tá? Outros entendem a Páscoa como no sentido de você praticar aquelas cerimônias da igreja católica dentro da igreja, tudo isso. O Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 5, apresenta a disciplina eclesiástica como uma interpretação cristã da Páscoa, porque Paulo, no capítulo 5, ele fala do fermento que havia no meio do povo de Israel, que tinha que ser retirado, e o povo tinha que comer pão asmo, ou seja, pão sem fermento, em preparação para a Páscoa que viria, quando o povo ali iria participar daquela refeição com os umbrais da porta manchados de sangue, quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, a dar cabo dos primogênitos, dos egípcios que oprimiam os judeus. Aquelas pessoas que estavam abrigadas dentro do seu lar, comendo a Páscoa da antiga aliança, elas estariam protegidas, porque o anjo da morte viria a marca do sangue do cordeiro na porta. E Paulo, pegando esta imagem, diz: numa igreja que não pratica disciplina bíblica, tem um fermento ali. E a semelhança da Páscoa da antiga aliança, tire o fermento do meio de vós. E então ele complementa: porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Tá? E logo a seguir ele diz: celebremos a festa, não com os pães da mentira ou da insinceridade, mas com os asmos da verdade, da sinceridade. Tá? Ou seja, celebração da festa, no entendimento de Paulo, inspirado por Deus em 1 Coríntios 5, é a prática da disciplina eclesiástica. Eis aí um tipo de Páscoa que ninguém hoje comemora, irmãos. Poucos comemoram esse tipo de Páscoa, tá? Porque não agrada, mas está na Bíblia.
Tá? E a igreja de Corinto não praticava isso e novos pecados estavam a brotar ali. O que acontece? No capítulo 6, Paulo trata de um novo problema que era o litígio entre os irmãos. Havia um irmão na igreja de Corinto que estava levando o outro para a justiça. Então os negócios da igreja eram tratados no tribunal, onde o juiz descrente decidia quem estava certo e quem estava errado. E Paulo diz: será possível que vocês não tenham um sábio no meio de vocês? Uma pessoa com prudência cristã, que conhece a palavra de Deus para resolver as demandas de vocês dentro da própria igreja? Quem são os juízes de vocês? São aqueles que não herdarão o reino de Deus. Estão a decidir os rumos da igreja. Quem são os juízes de vocês? São os injustos. Tá? Seria muito melhor que vocês, em vez de levar os problemas da igreja para que o mundo pudesse deliberar e conhecer estas coisas, seria muito melhor que vocês resolvessem entre vocês. E se por acaso não fosse resolvido, seria muito melhor que vocês sofressem o dano, a injustiça, não é? Do que levar questões da igreja para um ambiente público. Tá? E nós vimos que, claro, Paulo está a falar aqui muito provavelmente de um prejuízo financeiro que um irmão da igreja tinha causado para um outro irmão da igreja de Corinto, ou um dano moral. Tá? É claro que isso excetua crimes. Nós falamos sobre isso no passado domingo, não é? Casos de abuso, violência doméstica, essas coisas todas devem ser denunciadas porque não se enquadram no texto de 1 Coríntios 6, do 1 a 11, mas no texto de Romanos capítulo 13, verso 1 a 3, sobre o poder do Estado como ministro da Justiça para aplicar a lei, a espada, contra aqueles que praticam crimes. Tá? Então, dependendo da situação, 1 Coríntios 6 pode ser aplicado, ou Romanos capítulo 13. Então, na segunda parte do capítulo 6, meus irmãos, nós temos aqui Paulo tratando de um novo problema. Essa era uma igreja complicada, irmãos. Tá? Tinha um novo problema aqui na igreja de Corinto. Qual é o problema que Paulo trata? Era o uso abusivo da liberdade cristã. Tá? Era um mau entendimento da liberdade dos crentes. Tá? E a segunda parte do capítulo 6 trata disso, do verso 12 ao verso 20. Paulo, ele apresenta a fala dos coríntios, do versículo 12, do versículo 13, o argumento dos coríntios. Depois, Paulo responde a esses argumentos, e a seguir ele diz o que a igreja deve fazer. Tá? Então, essa é a estrutura do versículo 12 até o versículo 20. Mas antes de entrarmos nessa estrutura, é importante entendermos em que contexto Paulo falava isso. Porque o contexto aqui é de imoralidade, irmãos. O contexto aqui é de imoralidade. Versículo 13 fala de prostituição, outra tradução traz como fornicação e ainda outra traz como imoralidade sexual. Está correta essa tradução. Tá? No versículo 16 fala de prostituição, aí falando da meretriz. No versículo 18, prostituição, imoralidade sexual. Ou seja, o contexto aqui dessa segunda parte do capítulo 6 é um contexto de imoralidade sexual que havia na igreja de Corinto. E que tipo de imoralidade é essa? Naquela altura, irmãos, para a gente entender o contexto histórico em que Paulo escreveu isto. A cidade de Corinto era uma cidade grega. E os gregos, eles tinham uma religião muito específica, que era o paganismo grego, tá? Era o paganismo grego. E os coríntios, meus irmãos, eles tinham saído dessa religião falsa e tinham se tornado cristãos. O que acontece? Naquela religião ali, assim como outras religiões pagãs, existiam festas que celebravam a um determinado deus, na verdade vários deuses, porque eram religiões politeístas, tá? E essas festas envolviam
a dedicação de alimentos, de animais, e também envolvia aquilo que era chamado de prostituição cultural. Bem, na cidade de Corinto havia um grande templo, e era uma cidade conhecida por isso, em que ali era cultuado enquanto que na cidade de Éfeso era Diana, na cidade de Corinto era Afrodite. E essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade, tá? Havia todo um ritual pelo qual ela poderia trazer fertilidade no pensamento dos gregos. Tá? Isso envolvia oferendas, envolvia ofertas, mas na porta do templo e também na parte de dentro havia mulheres sacerdotisas que eram responsáveis por terminar o ritual em que os gregos poderiam chamar a chuva e a fertilidade para a terra. E como é que essas sacerdotisas terminavam esse ritual de fertilidade na cidade? Era através de relações íntimas, prostituição cultural. E depois que alguém entregava oferta e fazia tudo aquilo que tinha que fazer, ele tinha relações com as prostitutas que ficavam no templo, tá? Meus irmãos, os coríntios, eles eram envolvidos nessa religião, e alguns ainda tinham práticas assim, segundo alguns historiadores, alguns teólogos. Quando Paulo fala de prostituição e de comida, lá na frente, no capítulo 10, também ele vai falar de comida dedicada a ídolos. Ele está exatamente a trabalhar essa ideia de oferendas no templo, tá? Na igreja de Corinto tinha pessoas que ainda estavam envolvidas com estas coisas, mas Paulo, ao escrever isto, ele rebate esta prática terrível, não é? Mas que estava muito entranhada na cultura dos coríntios, de toda a cidade. Fazia parte da religião deles, da religião de seus pais, de seus avós, essa prática. Então, parece ser absurdo como é que alguém está na igreja e continuava a fazer isto, mas eles davam justificativas para isso. E o versículo 12 e 13 é exatamente a justificativa desses coríntios, tá? Para que Paulo entendesse a sua prática. E qual é a justificativa? Versículo 12, nós temos uma afirmação e logo a seguir um contraste. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí a parte B do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, aí o contraste. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Versículo 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Versículo 13, parte A. Parte B. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Contraste. E o último contraste. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O que é isso, meus irmãos? Paulo está a responder o argumento dos coríntios. Os coríntios falavam uma coisa e Paulo respondia ao argumento. Meus irmãos, isso se torna claro pelo contexto. De tal maneira que, se você tem, por exemplo, uma tradução mais moderna, a NVT, a nova versão transformadora, já faz isso, acredito que a NVI também, que é colocar aspas na expressão tudo me é permitido, ou todas as coisas me são lícitas. Isso aqui era a fala dos coríntios, tá? Paulo está a dizer assim, olha, vocês estão a dizer todas as coisas me são lícitas. Então, entre parênteses, era a fala dos coríntios. Aí Paulo responde, mas nem todas me convêm. Aí novamente os coríntios diziam, certo, Paulo, mas todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo agora responde a segunda vez, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí agora vem o terceiro argumento. Ok, Paulo, mas a comida foi feita para a barriga, tá? E a barriga foi feita para a comida, né? Os manjares são para o ventre para os manjares. Aí Paulo responde, ok, mas Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então Paulo está aqui
num recurso retórico que chamava-se antigamente de diatriba. O que é isso? Ele está a utilizar o argumento que os coríntios usavam e responder este argumento na sua carta. Tá? E as novas versões bíblicas, novas traduções bíblicas, elas já trazem esse parêntese. Desculpa, essas aspas, que nos ajudam a entender melhor, visto que no original grego não existia parênteses, não existia aspas, não existia itálico para a gente reconhecer quando era a pergunta de outra pessoa, quando era uma ironia, esses recursos todos. Tá? Isso é reconhecido pelo contexto, mas as novas traduções na língua portuguesa já ajudam nisso. Então o primeiro argumento é: Paulo, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer isso no templo. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24. Tudo me é permitido. Tá? Aí Paulo diz: mas nem tudo convém, ou nem tudo é para a edificação. Não é porque você pode fazer todas as coisas, que todas as coisas que você pode fazer são úteis para você e para a igreja, e são para a edificação, ou são lícitas, devem ser feitas. Tá? Todas as coisas não abrange cada coisa que você deve fazer que não tem problema nenhum. Tem sim, existem algumas coisas que não convém fazermos. Aí novamente, todas as coisas me são lícitas, Paulo. Aí Paulo responde: mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Ou seja, embora algumas coisas não convém que eu faça, de todas as coisas em que eu posso fazer, eu não posso deixar com que nenhuma delas, nem mesmo as lícitas, me dominem. O fracasso cristão, ele começa da seguinte maneira: ele começa na escravidão a práticas lícitas maior do que o serviço a Deus. Às vezes, o que são práticas lícitas? É você amar o seu trabalho e trabalhar, você amar a sua família e cuidar da sua família. São práticas lícitas, boas e abençoadas por Deus. Mas quando a preocupação destas coisas toma o primeiro lugar na sua vida, em vez de você servir a Deus, você serve em absoluto o seu trabalho, e o trabalho passa a ser o seu senhor, além da empresa. Isso compromete a tua vida familiar, compromete a tua relação na igreja, com os outros irmãos, as programações da igreja, o teu devocional. Quando as coisas lícitas são usadas em demasia, aí nós temos a raiz da idolatria. Embora existam coisas lícitas que possamos fazer, mas nem mesmo as lícitas, as possíveis, nós não podemos deixar que elas nos dominem. Que quando elas são dadas, quando damos ênfase demasiada a estas coisas, isto passa a ser o nosso Deus. Então a família que Deus te deu pode ser um instrumento de bênção para a tua vida, ou pode se tornar um ídolo. O trabalho que Deus te deu pode ser um instrumento de Deus para que você abençoe a obra de Deus e para que o Evangelho de Cristo seja conhecido no teu trabalho, ou pode ser um instrumento de julgamento divino contra você. Tá? Estava até conversar com os colegas pastores essa semana, e eles estavam a compartilhar da mesma experiência, que às vezes, irmãos, o irmão pede tanto um trabalho a Deus, né? Senhor, dá um trabalho, Senhor, estou desempregado, abre as portas. Né? Oh Jesus, aí a gente ora pelo irmão, amém, Senhor, abre as portas, Senhor. Aí Deus abre as portas, e o irmão entra no trabalho, graças a Deus. Mas o irmão entra no trabalho e nunca mais entra na porta da igreja. E o trabalho que deveria ser uma bênção na vida dele, o afastou da comunhão dos irmãos, da comunhão da igreja. Tá? Às vezes eu estou quase decidido a tentar orar ao contrário, assim eu tiro o trabalho. Para ver se o irmão volta para a igreja para orar pelo trabalho novamente. Mas nós não podemos deixar nem mesmo as coisas lícitas nos dominarem. Tá bom? E Paulo fala, e as ilícitas, muito menos, são pecados. O terceiro argumento aqui dos coríntios. Paulo, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Tá? Há alguns meses eu vi
um videozinho muito engraçado de um gordinho assim, desse tamanho, mas acho que ele é mais pesado que eu. E ele estava comendo ali uma barra de chocolate e a mãe dele perguntou: você gosta? Aí ele disse: comida foi feita para comer. Não é? Comida foi feita para comer. E ele comeu todinho ali com muita felicidade, ele estava grande. Os coríntios, eles reverberavam a mesma coisa. Paulo, Deus deu a barriga, foi para o alimento, e o alimento para a barriga. Comida foi feita para comer. Ou seja, é uma questão fisiológica. Mas Paulo não está a lidar nesse contexto aqui de comida, sobre comida. Então por que o argumento foi trazido aqui? Porque esse argumento falado pelos coríntios, meus irmãos, significava a seguinte coisa: era como se eles dissessem: Paulo, mas as coisas ilícitas, e no contexto nós vemos que está relacionado à intimidade sexual, essas coisas, elas existem para que fossem praticadas pelo nosso corpo. Ou seja, assim como alimentar-se é uma necessidade fisiológica, as relações íntimas são uma necessidade fisiológica também. Assim como comida foi feita para comer, a comida é para o estômago e o estômago é para a comida, o sexo foi feito para ser praticado, é uma necessidade fisiológica. Tá? Como é que Paulo responde esse argumento? Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. O que Paulo está a dizer aqui? Diante de Deus, estas coisas são perecíveis. Aí ele continua: será que está no mesmo nível de igualdade a necessidade fisiológica do corpo para o alimento e do alimento para o corpo, em comparação com imoralidade sexual, com sexo ilícito? Está no mesmo nível de comparação? Paulo diz: não. Deus vai destruir tanto o alimento quanto o estômago um dia, quando a pessoa morrer. Mas o corpo não é para a imoralidade, para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, a lógica dos coríntios não batia. Não batia. Tá? O argumento não encaixava bem. Mesmo que a comida fosse feita para o corpo e o corpo para o alimento, isso não justificava o uso da imoralidade sexual como um argumento fisiológico. E é isso que as pessoas dizem hoje, não é? Nós devemos expurgar os desejos desenfreados que existem. Existem até algumas psicologias seculares que trabalham isso, não é? Você tem que deixar a criança seguir livre os seus impulsos na adolescência, na juventude, os seus impulsos sexuais, porque isso é natural, isso é fisiologicamente aceito. Errado. Os homens não são animais. Os homens não são dominados por impulsos fisiológicos. E o nosso corpo, Paulo diz aqui, tem um outro propósito. O nosso corpo não foi feito para a prostituição, para a imoralidade. Nós não somos escravos das nossas necessidades fisiológicas pecaminosas quando feitas fora do casamento ou antes do casamento. Paulo diz: o corpo não é para a prostituição, mas é para o Senhor, para Jesus, e Jesus é para o corpo. Paulo aqui ele diz da seguinte maneira: a imoralidade sexual não pode ser desculpada com base na necessidade fisiológica de alimentos. Por quê? Porque o seu corpo não foi feito para isso. O seu corpo foi feito para Deus. E Deus está em união com o seu corpo. Por quê? Porque Jesus fez-se homem. Jesus assumiu a nossa humanidade e o Senhor para o corpo. Assim como Jesus preservou o seu corpo puro, assim também Ele é o padrão para nós. Tá? E então, a partir do versículo 14, depois que Paulo responde, não é? este argumento aqui, tá? Que é bem rápido. Todas as coisas me são lícitas, Paulo diz, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por mim. Parece um repente, irmãos. Os irmãos já viram um repente?
Começa a falar, não sei o que, fulano de tal, outro diz, você também. Vocês não já viram, né? É como se fosse daqui. Os coríntios dizendo, todas as coisas me são lícitas, Paulo, mas nem tudo me convém, todas as coisas me são lícitas. Era ali na hora. Então, Paulo, conhecedor da astúcia dos coríntios, Paulo agora começa a explicar de forma mais enfática o porquê a imoralidade sexual deveria ser rejeitada de forma absoluta naquela igreja, entre aqueles irmãos, certo? Ele diz, ora, que também, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, irmãos, o argumento de Paulo aqui agora é baseado na ressurreição. Ou seja, esse corpo que é usado para o pecado, para a fornicação, para adultério, para a imoralidade, um dia esse mesmo corpo vai ressuscitar e vai estar com Jesus para sempre. E o que é que você fez com esse corpo? Esse é o argumento aqui. O que é que você fez com o corpo que Deus te deu? Porque esse corpo vai ressuscitar. Tá? Corpo glorificado, transformado, mas vai ser o mesmo corpo. Tá? Assim como Jesus ele ressuscitou com o mesmo corpo, os irmãos lembram que Tomé, não é, disse que não cria, o Senhor falou para colocar o dedo ali no buraco ali do lado onde a lança atravessou, não é? Era o mesmo corpo, meus irmãos, só que era o mesmo corpo, mas transformado, porque esse corpo subiu às alturas e hoje está com Deus, em uma situação espaço-temporal absolutamente diferente da nossa. É um corpo glorificado. Tá? Agora, meus irmãos, um dia nós teremos o mesmo corpo, nós nos reconheceremos uns aos outros, tá? Mas sem os defeitos produzidos pelo pecado. Ou seja, tem problema com obesidade no novo corpo, já não vai ter esse problema, mas vai ser o mesmo corpo, mais transformado, mais glorificado. Tá? Quem tinha era aleijado de alguma coisa, vai ter o mesmo corpo, no entanto, sem a deficiência física. E um corpo glorificado, sem as consequências do pecado que veio sobre o mundo. Tá bom? Eu que sou magro, não sei se vou ganhar uns quilinhos. Espero que sim. Tá? Mas nós teremos um corpo transformado. E o Senhor vai aceitar o nosso corpo para um novo céu e nova terra. Versículo 15, Paulo faz uma pergunta e ele diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Agora aqui já é um segundo argumento, tá? Ou seja, você não pode envolver o seu corpo com imoralidade, segundo, porque o seu corpo vai ressuscitar, esse corpo que você usa para o pecado. Segundo lugar, você não pode usar o seu corpo para o pecado, por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. E Paulo vai tratar mais essa ideia do corpo de Cristo como compondo cristãos, a igreja, lá no capítulo 12. Mas ele antecipa já isto, e ele diz que não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma prostituta? Não, por certo. Meus irmãos, Paulo aqui vai na contramão do pensamento grego que negava a importância da materialidade do corpo. Os gregos, eles, muito disto era baseado na filosofia de Platão, que dava muita ênfase àquilo que ele chamava de mundo noumenal, o mundo da res, o mundo da realidade. Este aqui era o mundo das aparências, o mundo físico. E este mundo físico, o mundo das aparências, era um mundo que tinha que ser desprezado, não precisava valorizar muito, e nós não víamos a hora de nos livrar deste mundo aqui, porque o corpo é uma prisão da alma, e chegar ao mundo noumenal, a realidade das coisas que é espiritual, etérea e não tangível.
tá? Então os gregos, no pensamento grego, havia uma aversão à materialidade do corpo. Então Paulo está indo na contramão do pensamento grego e dizendo: não somente a alma de vocês, o espírito de vocês pertencem a Cristo, mas o corpo de vocês são membros de Cristo. É isso que Paulo está fazendo, totalmente contra a cultura, indo na contramão, tá? Vocês não sabem que o corpo de vocês são membros de Cristo? E ele vai mais longe, e ele diz: se vocês são membros do corpo de Cristo, o corpo de vocês é membro do corpo de Cristo, o que vocês vão fazer com Cristo? Vocês estão unidos a Cristo. Cristo é um corpo, você é membro desse corpo. E para onde é que você vai levar Cristo? Como membro de Cristo, você vai unir Cristo a uma prostituta? Você vai tomar os membros de Cristo para praticar imoralidade? É isso que Paulo está dizendo. Ele está a trabalhar aqui com um conceito muito caro para o cristianismo, especialmente o protestantismo, que é a doutrina daquilo que os reformadores chamavam de a doutrina da união com Cristo. Quando nós somos regenerados por graça irresistível, capaz, poderosa de Deus agindo em nós, e recebemos um novo coração, e cremos em Cristo para a salvação, porque Ele infunde fé dentro de nós, e agora há a conversão a partir daí. Neste momento, irmãos, nós nos unimos a Cristo, tá? E os pais da igreja, daquela região ali de Alexandria, no século III, século IV, chamava isto de união mística. O reformador João Calvino e Lutero também falavam a mesma coisa. Ou seja, é que embora agora você já está aqui, ainda está aqui nesse salão a olhar para mim, a ouvir a pregação, no entanto, espiritualmente, misticamente, você já está com Cristo lá no céu. Como é que pode isso, irmãos? É a união mística. Você está unido a Cristo pela fé. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, mas ele faz isso também, uma coisa parecida no capítulo 2, fala que em Cristo nós já nos assentamos nas regiões celestiais. Em Cristo. Meus irmãos, o que significa isso? É que enquanto você está aqui assentado e ouvir esta pregação aqui, diante de Deus, e isto já é realidade, você já está assentado com Cristo lá no céu. Então, nesse momento, você está ao lado de alguém que já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Olha só. Por quê? Porque Cristo já está lá e nós somos membros do seu corpo. Assim como Cristo assentou-se à direita de Deus, nós assentamos junto com Ele. É a união mística. Cristo levou os nossos pecados porque Ele nos representou, mas nós estávamos nele ali. Os nossos pecados estavam nele. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Aquela cruz era nossa. Mas Ele pagou o preço e nós estávamos unidos ali. Quando Ele cumpriu a lei no meu lugar, eu cumpri a lei por causa dele. Quando Ele sofreu, eu sofri com Ele. Por isso que Paulo diz: agora vivo aqui, já estou crucificado, não é? Com Cristo. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Morreu e se entregou por mim. Então, quando Cristo foi crucificado, eu estava crucificado nele. Quando Ele desceu à sepultura, eu morri para o meu velho homem. Eu estava sepultado ali. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo. Ele caminhou no caminho de Emaús, encontrou ali discípulos. Eu estava com Ele ali, eu comi peixe com Jesus, ali na beira da praia. E quando Ele ressuscitou, quando Ele subiu às regiões celestiais e assentou-se à destra de Deus, eu estou agora sentado ali também. E a pergunta é: se essa é a nossa posição em Cristo, e nós somos membros do seu corpo, o que nós fazemos
com Cristo, sendo membros do seu corpo, quando nós praticamos imoralidade. É sobre isso que o versículo 15 fala. Nós vamos fazer os membros do corpo de Cristo se contaminarem com a prostituta, com a imoralidade, com fornicação, com coisa indecente. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um só corpo com ela, porque serão, diz, dois, uma só carne. Paulo aqui ele remonta para a teologia de Gênesis 2. Isso é muito impressionante, porque a maioria, muitas vezes no Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre o papel da mulher na igreja e do homem, lá em Timóteo, 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 11 em diante, ele remonta a teologia de Gênesis 1 e 2, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Quando os judeus chegam para Cristo para perguntar sobre divórcio e novo casamento, em Mateus capítulo 19, Jesus ele remonta a criação. Não foi assim desde o princípio, mas Deus criou homem e mulher. Jesus remonta a criação de Gênesis 1 e 2. E aqui Paulo faz a mesma coisa. Por quê? Porque se você quer entender algo da fé cristã, relacionado à igreja, à família, à ética, o que é ser homem, o que é ser mulher, biblicamente falando, família, você tem que entender os 3 primeiros capítulos da Bíblia, porque é ali que começa o miolo de tudo, e depois se desenvolve. E Paulo está recorrendo ao texto de Gênesis 1 e 2, e ele fala daquilo que Deus falou para Adão, não é? Ele deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. E Moisés escreve ali, inspirado por Deus, e serão os dois uma só carne. Marido e mulher no casamento se tornam uma só carne. Quando algumas pessoas da igreja de Corinto estavam praticando imoralidade sexual, Paulo diz: você está se tornando uma só carne com esta mulher, que não é a mulher da sua mocidade, que não é a sua esposa, que é uma prostituta. E você é membro do corpo de Cristo, e você está levando o corpo de Cristo lá para a prostituição. Tá bem? É isso que o texto está dizendo. Você está se tornando uma só carne com a imoralidade, com a prostituta. Versículo 17, ele dá o contraste, ele diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Tá? Novamente, versículo 19, ele apresenta uma pergunta: ou não sabeis que? Nós vimos, meus irmãos, desde o começo do capítulo 6, que o argumento aqui está estruturado de uma maneira que Paulo faz perguntas e ele responde. Mas algumas perguntas, elas são retóricas, elas não exigem uma resposta, porque a resposta está óbvia. Por exemplo, quando ele pergunta: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É claro, eles sabiam disso. Versículo 16: ou não sabeis que os que se ajuntam com a prostituta façam um só corpo com ela? É claro, eles já sabiam disso. E agora no versículo 19 a mesma expressão. Paulo ali, ele está marcando o seu discurso, marcando ali o seu argumento para poder chegar no ápice que está no versículo 20. E então o versículo 19 ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Agora ele dá a terceira razão pela qual os crentes devem fugir da imoralidade. E o terceiro argumento aqui é que não somente que Deus vai ressuscitar o nosso corpo, em primeiro lugar, não somente que nós somos membros de Cristo, segundo argumento, mas terceiro argumento é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqui é o terceiro argumento. Tá? E depois ele vai trazer um quarto argumento. Versículo 20. Por que é que alguém um cristão não deve se envolver em imoralidade? Não somente porque esse corpo que está relacionado com a imoralidade vai ressuscitar. Não somente porque este corpo é membro do corpo de Cristo. Não somente porque esse corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita neste corpo. Mas também porque este corpo foi comprado. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço.
ou, como diz outras traduções, comprados por alto preço. Tá? Meus irmãos, algumas aplicações aqui para terminarmos. O que fazer diante da situação? Paulo ele dá um imperativo aí, primeiro imperativo, um mandamento, tá? Para dizer o que os crentes deveriam fazer depois de sabedores destas questões acerca do culto de Cristo, da imoralidade e da pureza cristã. Versículo 18 ele diz o que tem que fazer: fugir da prostituição. Essa é a primeira aplicação, que está no próprio texto. Diante de toda a situação, o crente só tem uma opção, irmãos. Ele deve fugir do pecado. Se ele foge do pecado, meus irmãos, o pecado não alcança. Mas se ele tenta resistir o pecado ali, irmãos, o pecado vai alcançar. Porque não existe bom para o pecado. Só Cristo, Deus encarnado. Todo o resto, meus irmãos, não tente medir forças com o pecado. E em um momento o pecado vai te apanhar, ele vai te arrastar até o chão, ele vai te escravizar, ele vai te humilhar de maneira tal que vai tornar o teu coração insensível e em um determinado momento você nem sequer vai chamar mais aquilo de pecado. O que é que você tem que fazer chegar nessa situação? Tem que agir como José. Os irmãos lembram de José do Egito? José do Egito? Naquele exemplo ali com a mulher de Potifar, que sempre o assediava, num determinado momento, estava sozinho em casa, ela foi para cima mesmo, no ataque final, e então, para ele deitar-se com ela, ele diz: longe de mim praticar tal pecado contra Deus. Não é? E então ele corre, e o texto diz que ele deixa sua capa, ele deixa sua roupa nas mãos dela, ela arranca ali e fica com aquela roupa, e ele corre para bem longe dela. Nós devemos fugir do pecado dessa maneira, meus irmãos. Não menos do que isso. Devemos ser radicais contra a tentação. Um pecado dificilmente parece ser pecado quando está no começo. Há duas maneiras de alguém ir para o inferno. A primeira maneira, ela escorregar no tobogã de grandes pecados escandalosos e lascivos e direto. Mas muitos cristãos têm algum senso de moralidade do que os outros vão pensar sobre isso, então não vão por aí. A segunda maneira é que geralmente é tomada. É descer nos pequenos degraus dos pequenos pecados. E ele desce, 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 cada vez mais profundo, até chegar na boca do inferno e depois já não consegue voltar. Porque ele desprezou os pequenos avisos, as pequenas advertências do Evangelho que chegava até ele. Não tem problema, pastor, não é pecado, é coisa cultural, minha família fazia assim, nunca me aconteceu nada, pastor, acho que está a ser radical demais nessa questão. E ele continua, até que chega um ponto em que a sua consciência está cauterizada, está frita, está insensível, e nenhuma advertência vai mais se aplicar para ele. Irmãos, quem dera se Deus despertasse a nossa consciência e o chicote da lei bradasse na nossa alma toda vez que nós pecássemos, em vez de termos alguém a acariciar os nossos pecados. Porque foi assim que Deus fez. Tem um puritano antigo chamado Thomas Boston, ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que no Éden, Deus age com o homem hoje da mesma maneira como ele agia no Éden. E é usando a sua lei. Então, Deus chama Adão lá no Éden, e Adão sai de trás da moita, sem roupa, não é? E ele disse que estava com vergonha, e por isso ele se escondeu. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, me escondi. Então Deus repreende Adão e faz vestes para ele cobrir sua nudez, não só física, mas espiritual também. E Thomas Boston dizia: a lei de Deus é a voz do Senhor que passeava no jardim, no coração de cada pecador, inclusive no coração dos crentes. É Deus dizendo: onde estás? Enquanto estamos a ser assolados e tentados por pecados.
E o que é preciso? É preciso ouvirmos a pregação da lei, é Deus, e então ele dizia, é Deus chegar com o chicote da lei e bater na moita, até que o Adão nu saia de trás da moita, envergonhado de pecado. Nós precisamos ouvir a pregação da lei, que expõe o nosso pecado, irmãos, até que saiamos nus de nós mesmos, cheio de vergonha por causa do nosso pecado, e então nos rendermos a Cristo para que Ele nos vista de sua justiça, porque sem Ele nós estamos nus. Precisamos que Deus bata com o chicote da lei atrás da moita, até que o Adão nu saia ali de trás. Fuja da prostituição, meu irmão, minha irmã. Tiago nos diz, resistir o pecado e ele fugirá de vós. É isso que diz? É isso? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo você resiste, mas do pecado você foge. Você nunca pode inverter estas coisas, resistir o pecado e fugir do diabo. No dia que você inverte essas duas coisas, sua vida espiritual entra em decadência. Do pecado você foge, mas ao diabo você resiste. Fuja da tentação, fuja de oportunidades de tentação. Com um amigo descrente que lhe leva a pensar coisas impuras, fuja dessa amizade. Se o seu namorado ou sua namorada lhe leva a pensar ou a cometer alguma coisa que fira a pureza cristã, que tenha relacionado qualquer coisa, qualquer conotação sexual ali, fuja desse relacionamento. Se você está num ambiente virtual e você vê determinadas coisas que podem lhe levar para o pecado, abandone esse ambiente virtual para fazer isso. Se você está numa série que lhe leva para determinados momentos picantes e isso lhe leva a pecar contra o Senhor, e dali é uma escada e você cai e já não volta nunca mais, abandone isso. Fuja da impureza. Fuja da impureza, meus irmãos. A outra aplicação está no versículo 20. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. O que significa glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito? Significa usarmos o nosso corpo para a santificação. É basicamente isso. Não é outra coisa. Já ouvi pessoas usando esse texto para outra coisa. Como por exemplo, não pastor, eu tenho que fazer uma coreografia na igreja, um balé, na hora do louvor, porque eu tenho que glorificar Deus no meu corpo. Aí uso esse texto aqui. Mas esse texto não está falando de dançar na igreja como expressão de glorificar Deus. O contexto aqui de glorificar Deus no corpo é ser santo na vida cristã. É isto. Por quê, irmãos? Porque nós fomos comprados por alto preço e nós devemos glorificar a Deus com o corpo que Ele nos deu. Meus irmãos, esse corpo que Deus nos deu pode ser um instrumento de justiça ou um instrumento de iniquidade. E como é triste, meus irmãos, nós vemos irmãos, às vezes tão queridos, tão amados, se utilizando desse corpo, quer por palavras, quer por expressão nas redes sociais, em conversas, se utilizando de imoralidade, de piadas dúbias, de conotação sexual. Que coisa triste, meus irmãos. Nós devemos nos envergonhar disso. Devemos corar de vergonha diante disso, irmãos. Porque nós estamos levando esse corpo, que é membro do corpo de Cristo, a fazer tudo isso. Esse corpo que vai ser glorificado a fazer tudo isso. Este corpo, ele foi comprado, e o preço que foi pago por este corpo, pelo seu corpo, foi um preço muito alto. Muito alto. E você não pode brincar com o pecado, porque o pecado que você usa no teu corpo, nos teus olhos, na tua boca, pelos teus dedos, na internet, este pecado que acontece pelo teu corpo, este pecado
foi que matou o teu melhor amigo, e você não pode brincar com algo que foi mortal para o teu melhor amigo, que foi Jesus. Você não pode fazer isso. A minha última aplicação é para aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo e já ouviram coisas assim, mas estão no estado de dormência, de frieza em relação a Deus, embora saibam intelectualmente dessas coisas. O que eu quero lhe dizer é que um dia você vai ressuscitar. A questão é, você vai ressuscitar para qual destino? Um dia todos nós prestaremos conta diante de Deus. Agora Cristo é o teu juiz. Nunca mais. Agora Cristo é o teu advogado, mas futuramente Ele poderá ser o teu juiz. Só tem uma maneira de você fugir de uma péssima sentença no futuro. É crendo em Cristo hoje. Se você crê em Cristo hoje para a salvação da tua alma e se submete ao seu senhorio, você pode sair daqui hoje com uma alma transformada e com o teu corpo oferecido a Deus e começar a glorificar a Deus no teu corpo. E a todos aqui, meus irmãos, levemos a sério todas as advertências da Bíblia sobre o corpo. Paulo aqui, ele pretende ser muito claro na explicação do que é pecado e por que é pecado. Uma coisa tão absurda como a prostituição no templo, irmãos. E um caso conhecido desse na igreja, Paulo poderia simplesmente ter proibido sem dar justificação nenhuma. Simplesmente ele poderia, era muito mais rápido ele dizer assim: olha, vocês estão se envolvendo com prostitutas, com imoralidade sexual, bora parar com a safadeza aí, com a sem vergonhice, né? Ele poderia falar coisas assim, mas não. Primeiramente ele explica uma teologia do corpo para os irmãos, e depois que ele explica por que ele é errado, porque isto é errado, agora ele vai fazer as aplicações. Nós precisamos não somente saber o que é errado, mas por que é errado, porque o nosso coração desobediente muitas vezes se justifica na ignorância. Eu não sabia, portanto vou fazer. E quando nós queremos descobrir acerca da lei de Deus, não é para cumprir a lei, mas é para viver à margem da lei. Até onde é que ela vai? Até onde que eu posso ir? Mas este corpo, que é membro do corpo de Cristo, deve glorificar o Senhor. E eu vou terminar aqui com uma pequena citação deste irmão Thomas Boston, falando exatamente sobre o dia do julgamento e o nosso corpo, como será. Mas antes ele diz assim: a morte torna a maior beleza tão repulsiva que precisa ser enterrada para não mais ser vista. Se pudéssemos ver através de uma janela a casa destinada a todo vivente que nos aguarda, seria um terror a todos que agora olham mais para dentro de seus corpos do que para dentro da sua Bíblia. E o que dizer do corpo bem vestido? As roupas mais finas não passam de sinais do nosso pecado e vergonha, e em pouco tempo estas roupas serão trocadas por uma mortalha, e o corpo se tornará um banquete para os vermes. Tome cuidado com a lascívia, com a imoralidade. Esforce-se para ser modesto no vestir, no falar e no agir, glorificando a Deus. Os corvos e abutres do vale da morte haverão de um dia arrancar estes olhos maliciosos. A língua suja e obscena haverá de calar-se na terra do silêncio, e a morte desagradável, abraçando o seu corpo em braços frios, aquietará para sempre todo o calor das tuas paixões carnais. Glorifiquemos a Deus o nosso corpo, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos consola, sabermos que pertencemos a Cristo, membros do Seu corpo, habitados pelo Espírito, comprados por um alto preço, e que o Senhor pertence a nós e nós pertencemos ao Senhor. Obrigado por estas notícias maravilhosas. Ó Deus, não permita que
nós caminhemos rumo à imoralidade, Senhor. Nenhum de nós aqui. Dá pureza aos meus irmãos solteiros, aos irmãos que têm algum relacionamento, um namorado, namorada. Traz pureza neste relacionamento, Senhor. Ó Senhor, traz pureza mesmo na vida dos meus irmãos que são casados. Pureza no olhar, no falar, com o que pensam, com o que comentam. Ó meu Deus, faz-nos puros, que a Tua palavra diz, Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta falarmos que somos salvos por Jesus, que somos crentes, se nós não temos santidade, a nossa vida evidencia outra coisa, e assim não veremos o Senhor. E nós sabemos, porque a Tua palavra diz, ó Senhor, que o maior fruto da escolha divina de pecadores, a bendita eleição, o maior fruto é a santidade, Senhor. Se nós não somos santos, como podemos falar que somos chamados por Jesus? Nos ajuda nestas coisas, porque somos pecadores e tropeçamos em tantas outras coisas. Nos dá graça no meio das tentações. Nos ajuda a fugir do pecado, a resistir o diabo, Senhor. Não permita que o nosso coração abrigue pecados secretos. Ó Senhor, trata da nossa alma, Senhor, e santifica-nos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé comigo. Vamos louvar o Senhor com o último cântico.